Tem algumas perguntas aí. Vamos responder as perguntas. Dá um minutinho que a gente vai organizar as respostas aí das perguntas. Bom, eu vou pegar aqui uma pergunta enviada pela Viviane Fequete Ambrosio. Ela gostaria de saber como a empresa comprova que garante a proteção dos dados. E se é obrigatório certificação por algum órgão Pentest. ou auditoria especializada. A pergunta, Viviane, é muito pertinente. A lei não exige que você tenha nenhum tipo de certificação, ISO, nada disso. O que a lei fala é que, uma vez ocorrido o incidente com dado pessoal, a empresa tem que tomar prontas providências para mitigar o vazamento ocorrido e ela tem que se submeter à fiscalização da autoridade nacional, que pode questionar se ela adota as práticas de segurança interna ou não. Então, lógico, sempre que você contrata um banco de dados, seja em nuvem, seja internamente em servidor próprio, você contrata soluções de segurança. Então, assim, não é obrigatório, mas a gente recomenda e vamos ter parceiros para colocar nesse jogo para a realização de pentest, que é o teste de invasão e captura de dados. Nada como você pegar uma empresa certificada, especializada em hackeamento de sistema, e ela tentar invadir o seu sistema e te certificar que ela não conseguiu, ou que a informação foi prontamente excluída, alguma coisa assim. Então, não é necessário nenhuma auditoria, mas a gente recomenda. Assim como nós vamos querer também oferecer, em curto prazo, uma ferramenta de validação de dados. Porque o dado pessoal, seja ele sensível ou não, ele tem que ser preciso. Se você se utilizar de um dado impreciso, ele não serve de nada. Então, nós também vamos trabalhar para auxiliar as empresas a validarem a sua base de dados atual. Espero ter respondido a pergunta, Viviane. Tá, posso responder a outra? Tá me ouvindo? O Júlio César aqui do Santos perguntou se na solicitação de exclusão dos dados tem que apagar mesmo ou não pode manter ele um arquivo morto, por exemplo. Júlio, na verdade, não. Primeiro vou explicar de uma forma melhor. Você primeiro precisa entender se esse dado pode ser ou não excluído, correto? Qual a informação que o titular pediu a exclusão? Se não há uma fundamentação ou uma previsão legal para armazenamento dessa informação, que tanto a consultoria quanto o departamento jurídico não apontou e não há necessidade de manter essa informação por um prazo indeterminado, você tem que excluir e não pode manter num arquivo morto, para não correr nenhum outro risco, tá? Eu vou entrar com mais uma pergunta aqui, do Ricardo Banax. Ele pergunta se o operador de dado, que é tratado pela lei como corresponsável junto com o controlador, no eventual caso de vazamento e identificação do colaborador responsável, pode transferir essa responsabilidade para esse colaborador, ou mesmo assim continua a responder pela infração em conjunto com o controlador. Olha, Ricardo, eu não sei se me entendi bem a sua pergunta, mas a diferença básica entre o controlador e o operador está no poder de decisão. O controlador é o responsável pela informação. E o operador é aquele cara que efetivamente aplica tratamento de dados em uma base de dados. Então, eu quero saber se um determinado produto tem uma aceitação em um determinado mercado, eu vou na minha base de dados e vejo quem tem aquelas características para eu poder oferecer esse produto. Havendo um vazamento de informação, tanto o operador quanto o controlador, eles têm a sua responsabilidade. E ela é expressa, prevista na Lei Geral de Proteção de Dados. Havendo incidente, aciona-se o DPO, que é o encarregado do tratamento de dados, que é essa figura tão importante que eu vim repetindo aí durante o tempo que eu estive explanando, e ele tem que dar pronto atendimento àquele vazamento. Se for possível mitigar o vazamento, mitiga-se o vazamento. Se não for possível, comunica-se à autoridade nacional
informando do incidente. Tá? Espero ter respondido a pergunta. Felipe, tem um questionamento aqui, na verdade é uma consideração do Felipe Lacerda, tá? O nosso intuito aqui, ele nunca vai ser tratar da casuística, tá? A casuística, ela vai ser tratada internamente por cada empresa após ela concluir a sua jornada de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, com as suas assessorias jurídicas próprias, mas é possível sim que, além de administrativa, haja um processo civil ou criminal responsabilizando esse colaborador responsável aí também pelo vazamento de dados. Tá? Bem como a gente imagina, né, em se tratando de Brasil e da grande população que a gente tem aqui, que assim que a lei entrar em vigor com as suas penalidades e etc., vai haver advogados e titulares de dados postulando exclusão, correção ou qualquer tipo de coisa das empresas, justamente no intuito de que, tendo sido essa informação compartilhada ou vazada de alguma forma, a ação indenizatória por danos morais é praticamente que automática, né? Espero ter considerado aí a sua colocação, Felipe. Quanto ao sistema de vocês, conseguimos cadastrar os processos, os atributos do documento somente para cadastro e gestão do mesmo, ou a ferramenta bloqueia e controla as regras de segurança? Acesso definido. Na verdade, Viviane, é exatamente isso. O sistema, ele faz todo o cadastro dos processos e ele define quem são as pessoas que vão ter acesso àquela informação ou àquele processo, tá? Dentro dos atributos aí de cada documento. Foi aquilo que eu expliquei na questão do prontuário, lá que navega, que trafega por vários setores de um ambiente hospitalar, mas que determinado setor só precisa ver uma informação. Então, na verdade, o sistema é justamente para isso, para controlar esse tráfego de informações e processos dos documentos. O Bruno também perguntando sobre parceria. A RioSoft realmente ela vai fazer parceria, a ideia é trabalhar com o mercado todo, quer dizer, uma ferramenta fácil de usar e que vai ajudar bastante gente a implementar rápido o sistema. Outra coisa aí que o Júlio César fala, essa questão do marco civil da internet e LGPD. É uma continuação, né, Júlio? Na Europa também foi mais ou menos assim, quer dizer, eles começaram primeiro colocando algumas regras na internet e tal, e depois veio a lei mais robusta, mais firme, né? Então a relação entre elas são irmãs gêmeas quase, né? Ela é uma continuação de uma da outra, e é assim, talvez naquele primeiro momento o marco civil não tinha tanto essa abrangência, mas agora a lei geral pegou, assim, a lei geral pegou geral, né? Essa é a verdade, né? Então é isso aí, realmente. Tem mais perguntas aí, pessoal? Alguma aqui que ficou para trás aí? Quanto à investigação aqui, para ser mantida. Só a questão da parceria aí do Bruno Araújo, só para complementar, a gente já tem uma política escrita, tá, de parceiro, de participação nas fases, comissionamento. Então, assim, se quiser pedir por e-mail ou um contato telefônico, a gente liga, conversa e aí explica mais detalhado qual o passo a passo e como a parceria funciona, tá? Em cada fase. Eu estou sem o microfone ligado. Ô, seu Rubens, essa questão do mercado de turismo, solicitar o cartão de crédito por e-mail, isso não pode mais não, isso é perigoso, né? Já era perigoso, agora mais ainda, e a empresa de turismo pode se arcar com as consequências, aí tem um problema enorme, tanto na lei geral, como na parte indenizatória, caso dê algum problema. Altamiro, só cotar aqui a consideração do Felipe, ele tem toda a razão, Felipe. Há exceções, sim, mas você tem que fundamentar na lei o porquê você não está excluindo o dado se houver uma solicitação de exclusão. E muitas vezes, esse titular de dado, ele vai pedir a exclusão, ele não vai ser atendido justificadamente, na hipótese do legal, e ele vai acionar a NPD para que faça uma intervenção
logicamente em prol da intenção dele, e a NPD vai questionar o DPO, e a empresa vai ter que dar um pronto atendimento ao questionamento da NPD, que vai validar ou não isso em julgamento administrativo, tá? Felipe pede o e-mail aí, né? É o marisa.silva@riosoft.com.br, mas vamos escrever aí, Rafa. Até também o lgpd@riosoft.com.br. Os canais de comunicação aí são vários aí, é só usar ele que a gente está à disposição. Tá, aqui tem o LGPD, né? Fiquem à vontade em nos acionar aí, que a gente está buscando esses parceiros, sim. Mais perguntas? Eu acho que todas foram esclarecidas aí. Uhum. No caso do dado anonimizado, está correto, viu, Paulo? Mas também precisa ter fundamentação legal, não são todas as informações que você pode anonimizar, tá? Então, é isso. Tem exceções também, tá? Não são todos os dados. Ô, Rodrigo, tem uma da DPO aqui que é interessante, Rodrigo. Pessoa física ou jurídica aqui, ó. O Fernando respondeu essa no começo. Legal. Tá. A questão... Quer falar? Pode falar. Não, pode falar. Pode falar, Fernando. Não, eu só ia considerar para o Carlos aí, com relação aos backups antigos, que, primeiro, que se eles são antigos, eles já são... desculpa, meu vídeo está desligado. Se eles são antigos, eles já são passíveis de validação de dados. Você já não pode usar esse dado indistintamente. Então, se você tiver um backup antigo apenas pela sua segurança de perder o seu backup atual e precisar carregar um backup antigo, você pode ter o backup, mas você tem que ter as medidas de segurança adotadas para que esse backup fique lacrado, né? Que ele não tenha acesso a nenhum tipo de invasão ou coleta indevida de dados. Tá, e além disso também, primeiro que você, como o Fernando disse, você não vai ter autorização disso, o consentimento. Você não vai poder usar essas informações. Então, assim, é difícil falar caso a caso, tá? De forma genérica não poderia, mas vamos supor que você necessariamente precisa dessas informações. Eu, como advogado e como consultor, eu falaria para você, vamos pegar um termo de consentimento dessas informações. Se elas são cruciais para vocês, para você, então vale a pena pegar um termo de consentimento, porque se você usar essas informações sem termo de consentimento, você vai incorrer na penalidade da lei da mesma forma. Luiz Afonso, esse é o Luiz Afonso. Tem uma... Tem uma pergunta ali do Ricardo Ferrer, que ele fala o seguinte: no caso de informações de beneficiários de planos de saúde, que são enviadas em nuvens para a Agência Nacional de Saúde, portanto, a ANS, a preocupação seria apenas em proteger os dados enviados de ser hackeados? Sim, Ricardo, você tem legislação própria na área de planos de saúde. Então, se você tem que prestar obrigatoriamente uma informação, um órgão regulatório, seja a ANS, seja a ANEEL, seja qualquer agência que faça regulação, você pode coletar o dado pessoal e pode enviar de forma segura para a agência. O que você tem que ter em mente é que a sua base de dados, o seu ambiente interno corporativo, ele tem que tratar o dado pessoal de acordo com as práticas, as políticas, os princípios e as restrições que a Lei Geral de Proteção de Dados está impondo a todos hoje, né? Que na realidade o intuito da lei é proteger a pessoa natural, que a pessoa natural tenha a sua privacidade respeitada, os seus dados respeitados. Essa pergunta da Elisângela aqui eu gostaria de responder. Talvez, viu, Elisângela, eu até, quando fiz a minha apresentação, eu não dei o destaque que eu deveria ter dado, porque eu sou
um apaixonado pelo CRM, pelo database marketing. E essa questão do cliente dar o consentimento para usar os dados, você pode usar por telefone. O que não pode usar e fazer marketing é se não tiver o consentimento. Por quê? Na lei ela trata de uma coisa que é o seguinte: se você tem o dado, você está oferecendo um produto que vai complementar, que de alguma forma vai ajudar o cliente contactado, isso não é pecado, não. Então, essa visão de que agora vai acabar o televendas, vai acabar o telefone, isso não é muito verdadeiro, porque muitas vezes pessoas, vamos pegar um exemplo aí, pessoa do setor de turismo. Olha, surgiu um pacote legal para uma cidade e eu sei que essa pessoa já viajou comigo, e que se eu oferecer esse pacote e ela me conhecer, ela pode comprar. Não tem nada de errado nisso, desde que há o consentimento de usar. Por isso que lá, nos termos, é que tem que ficar claro que você vai usar o telefone, os dados permissionados para aquela finalidade, para a finalidade da sua empresa. O que você não pode é vender isso para outro, oferecer isso para outro, e não para a finalidade com que os dados foi coletado. Tá? Aqui. E essa coisa aqui, não pode usar a base contratual? Felipe, a lei ela prevê expressamente que para execução de contratos que você tenha mantido, você pode utilizar os dados pessoais necessários àquele contrato. Então, não é que você vai ter que pedir consentimento para cada dado pessoal que você coletar. É que se você fosse utilizar desse dado pessoal, você está lá com um plano de saúde, e aí você cria uma subsidiária integral para oferecer um plano odontológico, essa subsidiária integral não vai poder pegar sua base de dados e sair ligando para as pessoas, oferecendo um desconto especial porque você já é cliente do plano de saúde A, se não tiver um consentimento para o uso de dados. É isso. Então, assim, não confunda o dado necessário à prática da sua atividade negocial, comercial, com o compartilhamento desse dado com parceiros para venda de produtos. Tá? Aí, nesse caso especificamente, a necessidade de consentimento expresso. Só para fazer um comentário aí, a gente tem conversado com algumas empresas e parceiros que vão até se especializar aí em consentimentos, quer dizer, obter consentimentos, criar automatizadores que vai verificar esses consentimentos. Então, o mercado vai se ajeitar aí, a gente está conversando com algumas pessoas que estão pensando nisso, e estando pronto vai estar também no portal para explicar como é que isso vai funcionar, tá ok? Então tem gente pensando bem sério nisso. Tem uma pergunta ali do 886 ali, referente a DPO. Na verdade, pode ser tanto pessoa física quanto jurídica, né? E para certificação de DPO, tem aquelas 3 siglas lá, né? Que é ISFS, PDPF e PDPP. Um DPO, né? Que é Information Security Foundation, que é o cara que é formado no ISO 27001, que é de segurança da informação. Privacy Data Protection Foundation, que é o PDPF, e o Privacy Data Protection Patroner, que é o PDPP. Então, assim, para ter essa nomenclatura de DPO, tem que ter essas 3 certificações. Mas a capacitação do DPO para funcionar, para trabalhar numa empresa e ser o responsável, não necessariamente, tá? Algo mais, pessoal? Podemos encerrar aí? Em nome da RioSoft, em nome do Dr. Fernando Sasco, o escritório dele, Dr. Rodrigo, o Rafael, o Ricardo, eu queria agradecer a todos que aqui participaram até aqui. A gente está à disposição, isso é uma longa jornada, vamos trabalhar firme aí, e obrigado por estarem juntos aí com a gente, tá? Passem bem, cuidem-se,
Tudo de bom, senhores. Um abração. Valeu. Tchau, tchau.